meu aniversário, quem ganha é você. Bora lá, então. Vamos à live. Vamos à aula de hoje. Bom, como de praxe, mostrando, então, tudo que a gente estudou. Reação imunológica, questão da vacina da Covid com a imunização, reação inflamatória, os tipos de necrose, doença sistêmica e condições sistêmicas também. A parte de patologia da pele, que tem muita coisa para estudar. Eu incluí, inclusive, a sugestão de uma das alunas de ontem, da questão ali de lesões de lábio. E hoje a gente vai falar sobre ETIP, nódulos, exames laboratoriais e de imagem. Quem ainda não entrou no grupo de WhatsApp, tá? Tem no próprio link que vocês receberam, tanto no grupo quanto nos e-mails, tem lá o link para entrar no grupo de WhatsApp, tá bom? Bora então. Como de praxe, escreve lá no chat se você tiver alguma dúvida. Os microfones de vocês vão estar fechados. Se você quiser falar, levanta a mãozinha, é só colocar aqui o Raise Hand. Depois me avisa ali, Marcelo, se como é que chama? Se o mouse está aparecendo direitinho ou se eu preciso usar o apontador, né? Mas acho que está aparecendo. Tá bom? Beleza, bora. Me interrompam, perguntem, me aproveitem e bora lá. ETIP. TIP é dos grandes mistérios, né, da harmonização orofacial, e ela tem um mecanismo muito peculiar, muito próprio, é considerado uma complicação, é uma complicação de médio e longo prazo, e a sigla ETIP significa edema tardio intermitente persistente, tá? A imagem de fundo aí que eu coloquei para vocês, uma imagem de fundo de lábio, né, ou pelo menos focando no lábio, sem dúvida nenhuma um dos locais mais frequentes, mas não é o único. Qualquer local pode ter esse tipo de edema intermitente, né? E o nome já diz, ele normalmente é tardio, podendo ser meses ou às vezes até mais de ano depois que foi realizado o procedimento, tá? Então, é considerado uma complicação. Eu coloquei dessa forma e eu até recomendo que vocês façam um print dessa tela. Eu vou até fazer aqui um sorriso. Posso parar de sorrir? Já fizeram o print? Então, beleza. Uma das formas que eu considero como professora mais fácil de você entender um processo patológico é exatamente aquilo ali que eu coloquei em vermelho. O que, como, quando, onde e por quê. Tá? Então, o que é a ETIP? Ou a gente poderia dizer o que é a necrose, o que é a inflamação e assim por diante. O que é a ETIP? É um edema, é transitório, ele é intermitente, porque ele pode aparecer e desaparecer. Ele tem uma remissão curta ou longa, tá? Então, a tendência dele é desaparecer, mas essa durabilidade pode ser maior, e não tem evidência de nódulos palpáveis, tá? Então, não é uma formação ali sólida, consistente, e sim esse inchaço, esse edema, que no primeiro momento não tem muita explicação, mas que depois, quando você vai investigar, você consegue perceber o que foi que aconteceu ali. Como que a ETIP acontece? O processo inflamatório em si, lembra que eu falei na aula que quer trabalhar com a harmonização orofacial, domina o processo inflamatório, domina o processo imunológico, então isso tem tudo a ver com a ETIP também, tá? Então, a própria reação inflamatória desencadeia aquele processo de extravasamento dos líquidos para fora do sistema vascular, o que caracteriza o edema. Então, isso por si só, em função dos procedimentos estéticos provocarem esse tipo de reação, já facilita o aparecimento da ETIP. Natureza imunogênica do preenchimento. Vou ler de novo essa frase. Natureza imunogênica do preenchimento. Seja qual for o material, todos os materiais preenchedores são imunogênicos, ou seja, têm capacidade de gerar resposta imunológica. São reconhecidos pela imunidade como materiais estranhos e, consequentemente, que devem ser atacados. Ué, Karine, mas eles não são feitos para isso, não são próprios para isso? Sim, exatamente. Por isso que essa reação imunogênica, na grande maioria dos casos, acaba ficando contornável e controlada. Mas, justamente, os efeitos adversos,
as intercorrências e as complicações podem advir exatamente dessa reação imunológica, tá? Então, sempre que você colocar um material preenchedor no indivíduo, você vai ter uma reação imunológica. Consequentemente, você pode ter a ETIP, a formação do edema, de acordo com essa reação. Além disso, a gente tem também a capacidade de reter água, característica dos próprios materiais preenchedores, particularmente o ácido hialurônico, tá? Então, quando você junta tudo isso, você junta elementos que vão possibilitar o aparecimento desse edema, tá? Então, de novo, ele é transitório e ele é intermitente, então ele pode aparecer e desaparecer, tá? Quando que acontece? É um edema difuso de início tardio, tá? Pode acontecer desde algumas semanas após o preenchimento até anos após a aplicação. Então, você pode ter um paciente que 2 anos depois que fez o preenchimento com você, aparece no teu consultório e tá com ETIP, tá? Assim como algumas poucas semanas também. Onde que acontece? Muita gente acha, como eu falei ali no início, que é só em lábio, e na verdade não é. Você pode ter ETIP em qualquer local após a injeção de material preenchedor, particularmente do ácido hialurônico. Então pode acontecer em região de olheira, pode acontecer no bigode, pode acontecer no lábio. O lábio, pela própria natureza anatômica, da maleabilidade do tecido, acaba sendo um dos locais onde mais acontece. Sem falar que o lábio também é mais preenchido, né? Então, existem mais oportunidades de o fenômeno acabar acontecendo, tá? Por que que acontece? Bom, não se sabe ao certo o exato motivo de que algumas pessoas desenvolvem e outras não. Mas o que se sabe é que infecções, de maneira geral, podem atuar como gatilho. E que tipo de infecção? Por exemplo, uma infecção respiratória. A pessoa tem uma gripe, né, e nem estou falando de Covid, ter uma infecção de garganta, ter uma gripe, principalmente via aérea superior, e essa presença da infecção provoca uma resposta imunológica contra aquele micro-organismo. Acontece, que lembra que eu coloquei ali, a natureza imunogênica do preenchimento já provoca essa resposta imunológica quanto o material preenchedor. Se você tiver, além disso, a presença de infecção, mesmo que não tenha nada a ver com o local do preenchimento, o sistema imunológico ele se confunde, ele fala, olha, eu tenho que atacar a bactéria, eu tenho que atacar o vírus e eu tenho que atacar esse material também. Nessa confusão, entre aspas, entre essas duas situações, você pode desencadear esse processo. E isso é muito semelhante, muito parecido com o mecanismo das doenças autoimunes. Eu falei um pouquinho sobre autoimunidade aqui na jornada, e também fiz uma live com uma doutora que trabalha especificamente com um médico reumatologista e atende pacientes de harmonização com doença autoimune, está no meu feed, tá? A doutora Juliana. Então, muitas doenças autoimunes, vou dar um exemplo, a doença autoimune de tireoide, é bem frequente que na anamnese, o paciente que desenvolve, sei lá, doença de Hashimoto, ou enfim, qualquer outra doença de autoimune, você, ao pesquisar na anamnese, você consegue identificar que ele teve recentemente, há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, um processo de infecção de vias aéreas superiores, tá? Então, o mesmo pode acontecer na ETIP, certo? Ou seja, ninguém está livre, e eu vou mostrar aqui um caso clínico para vocês. Tudo certo? Tudo tranquilo? Fala oi no chat para mim, pelo menos, gente. Pelo amor de Deus, me dá oi. Esse negócio de ficar falando para a tela, eu sou uma pessoa de gente. Eu queria estar perto de vocês. Vamos fazer um curso presencial. A aula tá ótima. Ô, Ana Bratismo. Oi, muito obrigada, muito obrigada. Isso aí. Show de bola, aula top. Oi, acabei de chegar, linda. Muito bem, assim, agora pronto. Agora o meu ego está devidamente afagado. Vamos embora, então. Eu sou assim, gente. Eu sou a pessoa que pede colo, entendeu? Aninha, tá aqui. Oh, coisa boa. Vamos lá. Olha só esse caso clínico, que interessante. Foi a Ana que falou ontem do grãos de Fordyce? Parece que eu tenho essa lembrança. Aula Mara. Isso, mais.
Vamos lá, olha só. Olha o que aconteceu. Aconteceu a manifestação da ETIP, esse caso clínico é muito bonito, da doutora Maristela Lobo, manifestando na lateral esquerda do lábio, ali, ó, na região de corpo, tá? Mas muito discreto, tá? Mas tá lá, tá presente, certo? E área previamente preenchida 1 ano antes com ácido hialurônico, tá? Então, olha só o tempo em que existe a possibilidade da intercorrência e da complicação acontecer. Então, mais um motivo para vocês terem domínio completo dos processos fisiopatológicos, dos processos histopatológicos que acontecem nos tecidos, porque aí você consegue não só prever ou tentar se antecipar a esses processos, mas você consegue também fundamentar teoricamente para o teu paciente o porquê que isso não é culpa sua, no sentido de técnica, né? Você consegue fundamentar cientificamente, teoricamente, o que está exatamente acontecendo ali, para poder justificar e o paciente entender e contornar com os devidos tratamentos que são necessários, tá? Lembra, foi a Ana, pode acontecer após 1 semana ou 14 dias após a aplicação do ácido? Sim, com certeza, mais do que isso, tá, Frederico? ETIP pode acontecer até 1 ano depois, tá? Não só em lábio, não. A literatura diz, o ETIP pode acontecer algumas semanas após o preenchimento, em qualquer localização anatômica, e pode acontecer até 1, 2, tem relatos de até 3 anos após o preenchimento. Aí talvez vocês perguntem para mim, mas Karine, depois de algum tempo, não falou do grânula de Fordyce, então foi a outra menina, tá? Depois, vocês poderiam me perguntar, depois de algum tempo, o ácido hialurônico não vai sendo eliminado? Vamos supor que a pessoa fez preenchimento hoje e não fez nunca mais. Na prática, não é o que acontece, certo? Mas, de qualquer forma, vamos imaginar que fosse essa a situação. Mesmo o ácido hialurônico sendo reabsorvido, ficam resíduos. Sempre ficam resíduos de material, de moléculas. Eu estou falando de nível celular e microscópico, tá? Então, esse resíduo é o suficiente para a resposta imunológica acontecer, tá? E geralmente ela acontece com mais frequência na repetição, que é exatamente o que acontece em lábio. As pessoas preenchem lábio a cada X meses, né? Depende da situação. Então, mesmo que o efeito estético da volumização desapareça, ainda há resíduos ali, tá? Então, eu já estou vendo acontecer na prática e principalmente na literatura, né? Então, comentei com vocês que eu já trabalho com isso há muitos anos, e justamente por ser professora há mais de 20 anos, a minha vida é essa, de ficar o tempo todo ligada nos artigos e tal. Então, primeiro a gente vê acontecer na literatura. Começa a aparecer os artigos publicando. Olha, caso de ETIP, algumas semanas. Depois, caso de ETIP, 1 ano. Depois, relatos clínicos de mais de 1 ano de ETIP. Primeiro, muito mais em lábio. Depois, em outras localizações, inclusive na olheira. Tá? E o que eu acho que vai acontecer, e na verdade não é um achismo, e também não tenho bola de cristal, é uma questão de lógica, tá? Vai aumentar, né? Por que vai aumentar? Porque existem mais procedimentos sendo realizados, é uma questão de estatística, né? Quanto mais chance, entre aspas, para o azar a gente dá, maior a probabilidade de acontecer, tá? Então, vai aumentar a presença de intercorrências e complicações em consultório. Única e exclusivamente porque as pessoas estão fazendo mais. Além disso, a gente tem a questão de mercado, muitos profissionais atuando de formas diferentes, técnicas diferentes, materiais diferentes. Não há imunidade que aguente esse tanto de antígeno para reagir, vocês entendem? Então, por isso que é importante uma aula como essa, porque aí você tem tranquilidade frente a esses fenômenos. É imunológico, está reagindo sim, o corpo não está dizendo, oi, ácido hialurônico, tudo bem? Não estou nem dando bola para ti. Não é isso que acontece.
Agora, é um material absolutamente seguro, feito para isso, próprio para isso. Agora, isso não quer dizer que ele seja inerte. Isso não quer dizer que não haja uma resposta, tá? E os casos estão acontecendo e a literatura está mostrando e vai aumentar. Portanto, continuem sendo meus alunos. Aquela. Hoje eu tô... Gente, quando eu tô cansada, eu fico meio abobada, tá? O ideal é remover ou acompanhar a paciente e controlar o processo inflamatório. Depende, Magali, tem vários protocolos, tá? Mas um dos protocolos é você fazer, por exemplo, a injeção, né? Me fugiu a palavra, a infiltração, né? Na própria lesão. Então, vai depender muito do tempo, né? Do tempo de evolução, vai depender da proporção da lesão, vai depender aí de uma série de fatores, tá? Beleza, bora. Ai, gente, deixa eu tirar esse teclado aqui. Eu tô com um teclado sem fio e eu fico tentando passar o slide aqui, a louca. Bora. Vamos fazer isso, infiltração com corticoide, tá? Como se faz infiltração em joelho, por exemplo? Corticoide. Então, assim, vamos lá, volta. Normalmente, o volume não é mais ácido hialurônico, tá? Então, normalmente, o volume é edema, é inflamação. Então, é o corticoide, beleza? Show de bola. Algumas considerações. Então, esse slide aqui, eu não sei se ela vai entrar hoje, mas tá bonito, tá cheia essa tela. Eu gosto sim, gosto de sala cheia. A aluna que estava aqui, que sugeriu, que perguntou sobre grânulos de Fordyce, aí eu incluí um casinho aqui, vou chamar a atenção de um detalhe para vocês. E para granuloma, calma, mulher, já vou falar, vou chegar nos nódulos. Calma, segura. Você acha que eu não quero que vocês fiquem até o final da aula? Deixei o granuloma no final. Bora. Olha lá. Primeiro vamos falar do grânulos de Fordyce. Então, abre parênteses, eu já volto para a ETIP, tá? Grânulos de Fordyce, peguei uma imagem bem característica, tá? Então, tá aqui, ó, os nódulozinhos, são grânulos, geralmente mucosa labial, mucosa jugal também é muito frequente, tá? Mais frequente, eu já respondo, tá? Mais frequente em lábio superior. Então, cada bolinha dessa aqui, ó, cada pápulazinha dessa corresponde a um bulbo desse aqui, que no corte microscópico eu tô enxergando, tá? O que é isso aqui? É um bulbo de estrutura de glândula adiposa, certo? Então, o grânulo de Fordyce nada mais é do que uma glândula sebácea ectópica. Deveria estar na pele e está lá posicionada na mucosa. É muito frequente, é considerado uma variação da normalidade, nem é considerado uma patologia propriamente dita. Até aí, tudo bem. Agora, pensa, se você tiver que preencher esse lábio. Olha essa imagem clínica e olha a estrutura correspondente. Dependendo de onde você preencher, você pode injetar material dentro da estrutura, tá? E aí você vai provocar uma reação de corpo estranho. E aí você pode provocar, inclusive, não só o ETIP, mas o granuloma também, tá? Então, essa é uma imagem de grânulos de Fordyce, um corte histológico de grânulos de Fordyce, uma imagem mais exacerbada, só para a gente lembrar da lesão. Agora, vamos voltar para o caso de ETIP? Olha lá. Fala para mim, eu estou doida. Aí só falta agora escrever, tá doida, tá doida. Eu estou doida ou eu tenho aqui grânulos de Fordyce. Olha lá. Pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho. Olha aqui. E ele está posicionado exatamente aonde, minha gente? Já vou responder da neurológica, tá? Aonde? Fala para mim. Fala para mim. Tô doida? Não, não tá doida. Essa aula vai ficar gravada, hein? Vocês vão falar para mim que eu tô doida. Estão conseguindo ver? Brincadeiras à parte? Tá? Eu posso dizer que o ETIP aconteceu por conta da presença do grânulos de Fordyce na região? Afirmar? Não, não posso. Dá para ver sim. Ai, muito obrigada.
Eu não posso, mas coincidências em biologia, coincidências em processos fisiopatológicos, normalmente não acontecem, tá? Então, existe sim uma grande probabilidade, ou seja, é um fator a mais para vocês observarem, olhar a presença de lesões em lábio, de variações patológicas em lábio, para daí avaliar como que vai ser feito esse preenchimento. Não é à toa que uma das minhas convidadas para a live, eu escrevi o capítulo de intercorrências do livro dela, que é o Master Lips, que vai ser lançado no CIOSP, tá? Que é a doutora Nívia. Eu escrevi junto com o pessoal lá da São Leopoldo Mandique exatamente o capítulo de intercorrências. E uma das coisas que eu abordo no capítulo de intercorrências em lábio são patologias de lábio, tá? E eu comento sobre glândulas de Fordyce. E também não é coincidência que eu acabei de ser convidada, faz umas 2 semanas, para escrever capítulo de intercorrências de outro livro sobre lábios, tá? Então, a gente poderia dar uma semana de aula, de jornada, só sobre lesões de lábio, fácil, ainda ia faltar tempo para o assunto, tá? Se eu já vi algum caso de etípe na olheira que provocou lesão neurológica, não vi, tá? Impossível não é, pela fragilidade, pela proximidade das estruturas, tá? Até porque o edema, ele provoca compressão, né? Então, normalmente, a etípe é um processo um pouco menos exacerbado, não são edemas tão exagerados, quando é etípe de fato, né? Quando não é um edema com uma outra característica de reação imunológica. Então, ver eu nunca vi, também nunca li nenhum artigo sobre isso, em todas as revisões que eu faço, que são praticamente semanais, mas não é improvável não, tá? Vamos lá. Então, eu não estou louca, muito obrigada. Tem grânulo de Fordyce, sim, e é uma coisa que vocês devem considerar. Opa, vamos ver a perguntinha aqui. Tratando a etípe na olheira, retirando o ácido hialurônico com hialuronidase, que já é um problema, né? Porque, particularmente na região de olheira, a espessura, a delicadeza do tecido, você tem que dimensionar muito bem a hialuronidase para não fazer com que ela mesma acabe provocando defeitos, retirando ácido hialurônico que não deve, né? Que não é o que foi injetado. Ou com uso de corticoide, pode deixar algum defeito estético. Olha, eu te diria o seguinte, qualquer intercorrência e qualquer complicação, particularmente as complicações, e a etípe é uma complicação, pode deixar defeito estético, sim, tá? Também, mesmo com o uso de corticoide. Já viu anestésico que ficou pela etípe em olheira? Já vi, tá? Como eu faço parte lá do grupo da São Leopoldo Mandique, que tem clínica, né? Então a gente presencia sim, tá bom? Acaba sendo, a região de olheira é muito delicado, né? A espessura histológica mesmo, quando eu enxergo a face, eu enxergo as camadas epiteliais, o meu olho consegue enxergar a célula, né? É um olho treinado para isso. E é isso que eu recomendo, né? Por isso que vai ter o workshop de histopatologia da pele no Face Congress em agosto. Para que você possa participar e ver e enxergar as tais das camadas. Ah, isso que é uma crista, isso que é uma papila dérmica, nossa, olha aqui o tecido conjuntivo, meu Deus, eu não sabia que era dessa espessura. Ou questão de necrose, por exemplo. Ah, não, mas não é só aspirar, se o sangue não vier, tá tudo certo, manda bala. Gente, pode ser por compressão. Tem vasos, tem arteríolas que tem uma única célula compondo a parede do vaso. Você sabe o que é uma célula? Como é fácil você fazer uma obstrução ou uma compressão numa única célulazinha microscópica. Então, pelo menos é essa a ideia, né? Mostrar. Paciente que se diz saudável. Oh, meu Deus, adoro. Sim, adoro um monte de pergunta. Adoro. Bora. Paciente que se diz saudável, você acha que tipo é culpa do profissional que injeta?
não tem culpa, tá? Nem do paciente e do fato de ele ser saudável ou não, e nem do profissional que injeta. Agora, vamos lá. Existem complicações que acontecem por iatrogenia, né? Pela questão da técnica profissional? Existem, a gente sabe disso. Mas vamos partir do pressuposto que não é o caso. Qualquer indivíduo pode ter uma reação imunológica a qualquer momento, e a ETIP não deixa de ser uma reação imunológica. Esse caso que eu estou mostrando na tela para vocês foi feito com uma equipe de ponta, referência, com ampla experiência, com cursos no Brasil e fora do Brasil, dão aula disso diariamente, trabalham com isso diariamente, são multidisciplinares, né? No Face Congress vai dentista, vai médico, vai fisioterapeuta, não existe essa resistência entre a multidisciplinaridade, muito pelo contrário, e aconteceu. Tá? Então, por que aconteceu? Porque houve uma reação imunológica. É muito mais culpa, e eu sei que falar isso parece que eu estou dando um tiro no pé, mas eu não estou, eu vou explicar. É muito mais culpa do fato das pessoas estarem fazendo repetidamente preenchimento labial, eu digo as pessoas do próprio paciente, né? Porque aí um ano ele faz 2, 3 vezes, outro ano ele faz 2, 3 vezes, outro ano ele faz 2, 3 vezes. A reação imunológica todas as vezes é acionada. Então, é uma questão estatística. Vai chegar uma hora que existe uma possibilidade maior de reagir. Para formar granuloma de corpo estranho, para formar ETIP e outras reações que são possíveis, tá? Então, a imunidade é assim. Qualquer um de nós pode acordar amanhã, comer um camarão e ter uma reação. Ah, mas eu nunca tive. Nunca teve, até ter, tá? Agora, como é que eu me protejo, então? Parece que é uma loteria. Vou parar de fazer? Não, claro que não. Você vai dominar esse processo, entender na anamnese, mesmo nos pacientes saudáveis, se ele tem indícios de uma reação imunológica diferente, e tentar antecipar essas questões. Não é à toa que eu coloquei a live como evitar as intercorrências, muito mais focada em evitar do que propriamente tratar, né? Tratar é importante, eu falo sobre isso, sim, mas eu estou tentando criar um movimento de profissionais que se antecipem aos processos e que principalmente saibam explicar o processo para o paciente. Porque quando acontece com o teu paciente, você sabe a encrenca que é, né? E se você não tiver argumentação científica embasada, é complicado, né? Bora. Bom, qual o corticoide? Tem vários protocolos, tá, Ivana? Isso aí vai ter que ser tema para uma outra aula, porque a gente tem muita coisa a conversar sobre os tratamentos, tá? Por enquanto, vamos focar em evitar. Num outro momento, a gente conversa sobre tratar efetivamente, certo? Se você pensa o seguinte, se você conseguir evitar, você não vai precisar tratar, né? Bom, aí sim, agora chegamos no granuloma de corpo estranho, tá? Essa imagem microscópica que vocês têm na tela é justamente a imagem de um granuloma de corpo estranho. O que a gente tem? No fundo, uma estrutura aqui, né? Esse rosa mais pálido, que é a estrutura de sustentação. Ela é uma estrutura de tecido conjuntivo com um padrão meio capsular, tá? E eu tenho várias dessas células aqui, que a gente diz que são células gigantes, com vários núcleos, então são células gigantes multinucleadas, tá? Aqui tem uma, aqui tem outra, outra bem grande aqui. E dentro dessa estrutura de célula multinuclear, o que eu tenho? Esse material aqui, ou seja, essa célula englobou o material. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem característica de granuloma de corpo estranho em hidroxiapatita. Né? A hidroxiapatita fica com esse aspecto meio amorfo, meio como se fosse uma área vazia, né, dentro da célula, tá? Então, vamos falar um pouquinho do granuloma de corpo estranho,
tá? Tem vários artigos, é uma das complicações mais conhecidas, o granuloma de corpo estranho, tá? Ele chama assim justamente porque há uma reação imunológica contra o material estranho, que é o material preenchedor, né? Os dermofilers aqui. E aí, uma das coisas que a gente tem é uma classificação de graus, né? Então, a gente tem, olha só, de 0 a 4. Sendo que o 0 não significa que não haja corpo estranho, tá? Não significa que não haja a formação de uma reação inflamatória, imunológica com granuloma de corpo estranho. Apenas ela não é visível, tá? Então, comecem a olhar para os pacientes de vocês com procedimentos que estão esteticamente e visualmente ótimos, mas comecem a tentar ter um olhar de raio-x e enxergar como é que tá os tecidos ali, tá? Na medida em que o paciente é teu por um longo período de tempo, você conhece a história clínica dele, você sabe quais são os materiais que você aplicou, você sabe as reações que ele teve, locais e sistêmicas, tá? Depois a gente vai tendo graus gradativos, né? Uma reação pequena, com poucas células inflamatórias, depois eu tenho uma ou duas células gigantes presentes, depois eu já tenho esse tecido fibroso, essa estrutura mais capsular, que acaba ficando um nódulo mais visível, maior, mais palpável, tá? E, finalmente, um granuloma totalmente encapsulado, caracterizando lesões que a gente, às vezes, inclusive, tem que operar, né? Drenar. Inclusive, eu vou mostrar um caso clínico aqui com vídeo. Eu acabei esquecendo de testar o vídeo. Eu espero que o vídeo funcione. Se Deus quiser, vai funcionar. Bora lá. Tá? Esse caso clínico que eu vou mostrar para vocês de granuloma de corpo estranho, ele foi, além da drenagem, ele foi biopsiado, né? Fui eu que fiz o laudo, e ele foi publicado na revista FACS também. Por que você não quer passar o slide, meu amor? Aí, ó. Vamos conversar um pouquinho sobre granuloma, então. Olha só, granuloma, de novo, né? As complicações na harmonização orofacial, elas são, muitas vezes, complicações de médio e longo prazo. Isso é mais um motivo para você ter na mão, de forma muito sólida, a anamnese do paciente, a condição sistêmica do paciente, o que foi aplicado, a quantidade que foi aplicado, como que o paciente evoluiu, quais são eventualmente as intercorrências que ele teve. Lembra que intercorrência e complicação é diferente? Bati muito nessa tecla nas primeiras aulas. Então, eu posso ter um paciente que 2 anos depois apresenta a formação de um granuloma, tá? Ah, mas como é que eu vou saber se foi o meu procedimento, se ele não fez com outras coisas? Bom, aí é uma questão de anamnese, uma questão de o paciente ser absolutamente honesto contigo. Mas quando se coloca esses prazos aqui, a literatura mostra situações em que, de fato, houve o preenchimento, por exemplo, e o paciente não fez absolutamente mais nada, e lá 24 meses depois ele apresentou formação de granuloma, tá? Então, eles ocorrem após a aplicação dos materiais preenchedores. Qualquer material preenchedor pode provocar granuloma de corpo estranho. Alguns mais, outros menos, né? Por exemplo, hidroxiapatita é um material que acaba, pela própria característica física, acaba propiciando, facilitando. Mas você tem vários casos, inclusive o que eu vou mostrar clínico, é um caso de formação de nódulo bem importante, tá? Bem importante, teve que tirar tudo em paciente com ácido hialurônico, em lábio, tá? Esses nódulos do granuloma não são dolorosos e são palpáveis, né? Então, de novo, lembra que eu falei na aula de necrose, quem estava na aula de necrose? Que quando você enxergar uma imagem clínica de necrose, você já está atrasado, né? Então, aqui é a mesma coisa. Quando eu chego a conseguir palpar
e visualizar clinicamente no meu paciente um nódulo, esse granuloma de corpo estranho já está em formação ali há muito tempo, tá? Alguns granulomas pode se solucionar espontaneamente. Aí tem uma questão que é o seguinte, às vezes não é propriamente uma estrutura inflamatória, imunológica, granuloma de corpo estranho, tá? Às vezes é única e exclusivamente um acúmulo de material naquele local, tá? Então, é importante também conseguir fazer essa distinção entre áreas em que o material mais denso, principalmente, não conseguiu ser devidamente ali dimensionado, ou acabou escorrendo alguma coisa e ficando um pouco mais acumulado, ou até inflamou um pouco mais no local. Isso é uma coisa. Outra coisa é você formar realmente uma estrutura que é o que a gente conhece como granuloma de corpo estranho, tá? E a maioria dos casos de nódulo, quando o profissional tem essa conduta de fazer a remoção e fazer o devido encaminhamento para exame anatomopatológico, e eu sou patologista, então não me cabe julgar, mas é muito difícil para mim entender o profissional que retira um material do paciente e não encaminha para análise, né? Vou contar um caso, abre parênteses, eu atendi uma paciente no consultório hoje, tá? Hoje. Quem chegou depois, eu estou de pé desde as 4:30 da manhã, atendi o dia inteiro e cá estou, animadíssima. Daqui a pouco eu vou tomar meu vinho. Bora lá. Eu atendi uma paciente soro positivo hoje, HIV, né? Soro positivo. E com uma lesão gengival bem, né? Bem entre 11 e 21, quando ela sorria, parece. E ela demorou até para me falar que era soro positivo, ela estava um pouco receosa, disse que tem muito receio de preconceito e tal, mas eu já vou chegar lá. Ela já fez a remoção dessa lesão, né, com um colega, com outro profissional. E foi feito só a gengivoplastia. E o que foi retirado foi jogado fora, né? Passou-se um tempo, a lesão recidivou. Só que esse primeiro profissional, por exemplo, ela não contou que ela era HIV positiva. Ela, por algum motivo, não se sentiu à vontade de contar. E o que aconteceu? A lesão recidivou, acabou sendo encaminhada para mim, né? E justamente pela condição dela soropositiva, uma das hipóteses diagnósticas é o sarcoma de Kaposi, que é um tumor maligno característico de pacientes com HIV, né? Então, olha a importância de não ter sido encaminhado para análise anatomopatológica na primeira vez que ela retirou a lesão, tá? Nos casos aqui de harmonização orofacial, não é diferente, tá? Então, se chegar nessa situação, biópsia não é nenhum bicho de 7 cabeças, existe uma tal de uma Karine Pinheira que ajuda vocês, então não tem motivo para não fazer, tá bom? Deixa eu mostrar o caso aqui, ó, pera. Eita, esse aqui é de artigo, já vou mostrar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, você tem, a imagem não tá tão boa, mas se você conseguir perceber aqui, ó, aqui o nódulo, tá? E aqui numa outra imagem dá para ver, ó. O que tinha sido feito aqui? Tinha sido feito o bioestimulador né, o Elancê, falei certo? Hidroxiapatita, né? E aí permaneceu ali. Como é que se solucionou? Massagem, calor, e acabou normalizando, dissolvendo, tá? Então, é um granuloma de corpo estranho? Não, mas é um nódulo, né? Houve talvez até uma tentativa do corpo de formar um granuloma, mas acabou a inflamação dando conta do recado, e aí os procedimentos clínicos resolveram a questão e não precisou fazer mais nada. Bem diferente do que o artigo mostra, né? Então, aqui alguns trabalhos mostrando sobre granomas. Esse trabalho aqui, particularmente, que fala an overview, né, of adverse events. Esse trabalho aqui é muito completo. Ele fala de muitos efeitos, ele chama de efeitos adversos, mas seriam as complicações, né? Esse aqui também é muito bom, mas esse aqui é bem, bem completo. Ele mostra muitas imagens, muito clínico. Então, o que a reação ácido hialurônico está relacionada? Sim, como a gente comentou,
a falha técnica e a resposta imunológica. Então, por melhor que seja o profissional, por melhor que seja a técnica, todo procedimento tem risco. Eu coloquei nas primeiras aulas, eu até ia repetir aqui de novo, eu acabei tirando. Mas os 2 slides iniciais, quando eu comecei as outras 3 aulas que eu coloquei, o primeiro era a diferença entre intercorrência, complicação e efeito adverso, e o segundo era premissas, lembra disso? E uma das premissas é todo e qualquer procedimento de harmonização vai provocar reação inflamatória, vai provocar reação imunológica. Quando, Karine? Sempre. Tá? E se provoca, qualquer paciente teu, a qualquer momento, pode ter ETIP, granuloma de corpo estranho, e, enfim, outras situações, tá bom? Então, ó, essa paciente aqui fez a formação dos granulomas, inclusive estava com eritema, e neste trabalho ele mostra toda a trajetória desse caso clínico, inclusive a retirada, olha como faz uma estrutura encapsulada mesmo, tá? A retirada do material encaminhado para exame anatomopatológico, que a gente tira uma coisa do paciente e não joga no lixo, a gente joga para a Karine fazer análise, e foi comprovada, então, a presença do granuloma de corpo estranho. A gente fala brincando que é para mandar para mim, mas, pelo amor de Deus, não precisa ser para mim, né? Mas manda, tá? Se quiser mandar para mim, a tia fica bem feliz. Inclusive, atendemos o Brasil inteiro, tá bom? Ó, sobre, né, tenho mostrei em todas as aulas, e sobre granuloma de corpo estranho, também está publicado na revista Face, numa das primeiras edições, esse caso clínico que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que é a remoção de um granuloma labial causado por ácido hialurônico, relato de caso clínico. Como é que aconteceu esse caso? Eu estava em Florianópolis, a equipe estava em São Paulo, e a gente fez uma vídeo, e aí a gente foi conversando, eu dei as orientações ali necessárias para a questão da remoção e para a questão da conservação do material, que vocês vão ver no vídeo, que foi retirado, para que eu pudesse fazer análise e a gente pudesse, inclusive, publicar o caso e saber se havia mais algum fator complicador ali na paciente. E aí, depois ele foi publicado na revista Face, tá bom? Então, tá aqui, ó. Essa é a paciente, tá? Parece que tá tudo muito bem, não parece? O que vocês acham? Tem, aos olhos clínicos de vocês, uma boca bonita, bem desenhada? Tem algum problema aí? Fala pra mim, não, sim. Tô carente de novo, vamos lá, reage. Não pode cansar. Gente, que sala bonita, cheia de gente, que coisa boa. Vamos lá, reage, meu povo. Tá? Vamos ver se tem problema, então? Então, vamos. Tá aqui a paciente. Então, vamos lá. Em repouso, aparentemente, não tem nada, ok? Vamos ao caso. O que eu tenho? Qual é a descrição do caso, tá? Paciente de sexo feminino, 34 anos, realizou preenchimento labial com ácido hialurônico há 1 ano. Olha lá. Né? Observou precocemente, né? Ela não precisa exatamente quando, irregularidade no local da aplicação, e começou a apresentação, então, desses grânulos assintomáticos, tá? Vamos lá. Olha só. Olha isso. Câmara e pegar. Olha lá. Passar. Não é, eu sempre, toda vez que eu vejo essa imagem, eu fico muito, uma moça bonita, né, um jovem, olha, vou passar de novo, tá? Câmara e pegar. Tá? E o próximo vídeo, mostrando, então, a remoção, vocês vão perceber que foi feito inicialmente uma drenagem, sai um material ali
que é uma mistura de ainda algum resíduo de ácido hialurônico misturado com célula morta, com necrose, misturado com a própria secreção, meio que o material capsular ali do granuloma. Vamos lá, vamos ver. Dá para ver certinho? Olha lá. E foi feito sistematicamente em todo o lado. Não foi? E aí, essa palpação é importante também de ser feita, porque você vai sentindo se está encapsulado, né? Se tem algum outro resíduo. Nessa situação, por exemplo, seria interessante, né? Na época ainda não havia essa aplicabilidade tão forte, mas seria interessante o ultrassom, por exemplo, que ela tivesse feito um exame de imagem anterior, teria sido bem interessante. Não durante, né? Não precisaria ser um exame guiado, mas teria sido interessante para conseguir identificar a infecção, inflamação, posição do material. Você sente bem o nódulo, a palpação, né? Consegue sentir ali o encapsulamento. E eu estou ali, mas via WhatsApp. Certo? Aí agora sim, pensa na tua carteira de clientes no consultório, quantos pacientes que foram tratados com ácido hialurônico um ano atrás, né? Ah, mas eu sei que existe essa questão e eu estou tentando tirar isso, assim. Tem muito profissional que quando fala, né, sobre intercorrência, sobre complicações, sempre fala, nossa, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Eu entendo isso, óbvio, claro, ninguém quer que aconteça, mas isso não quer dizer que não vai acontecer, né? É inerente à especialidade, faz parte da especialidade contar com a possibilidade das intercorrências e das complicações, tá? Fechou. Bom, vou falar rapidamente, a gente está quase aqui, falta 5 minutinhos para a gente finalizar a aula, vou falar rapidamente um pouco sobre ultrassonografia. Na verdade, eu estou estudando sobre ultrassom na harmonização há mais ou menos um ano, agora que eu comecei a me manifestar. É muito interessante. Eu sou radiologista também, além de ser patologista, né? Então, particularmente, me interessa mais porque eu sei que o meu olhar é treinado também para identificar as coisas, os exames de imagem com mais facilidade, né? Natural. E eu fiz questão de comparar, aqui tem vários artigos com várias aplicabilidades da ultrassonografia, e eu vou mostrar ali quais são, tá? As pessoas falam muito dessa imagem aqui no fundo, né, que é o ultrassom com o Doppler, para você fazer identificação de preenchimento em situação de necrose, para você verificar a estrutura vascular. Isso é o que as pessoas mais alardeiam. Mas eu fiz questão de mostrar para vocês aqui, ó, quando você faz uma pesquisa no PubMed, né, que é uma das bases de dados que a gente usa, se você colocar ultrassonografia e oral pathology, olha quantos artigos saem numa pesquisa recente, tá? 3.685.
Então, a ultrassonografia, a aplicabilidade da ultrassonografia na patologia bucal existe há muito tempo. Então, acaba que não é novidade para mim, né? Então, fiquei bem contente que a ultrassonografia apareça mais na odontologia e, particularmente, como eu sou a patologista que está falando para quem faz a harmonização, e eu sou radiologista também, então, no final das contas, eu estou praticamente 2 em 1, né? Então, eu estou bolando alguma coisa também no sentido de passar essas informações para vocês. Ainda não está pronto, tá? Aqui é só um gostinho, uma pitadinha, para dizer para vocês, sim, é muito interessante, sim, tem aplicabilidade, vai ser cada vez mais importante o uso do exame de imagem, justamente em função do que eu falei antes, de que esses processos todos vão aumentar, por uma questão estatística, né? Porque as pessoas estão fazendo cada vez mais. Agora, é bem desafiador, não vou nem falar difícil, é bem desafiador fazer uma análise, uma interpretação correta de uma ultrassonografia. Então, eu percebo também que existem muitos colegas que se empolgam, que acabam fazendo algum treinamento um pouco mais focalizado, fica lá em curso 1 dia, 2, compra o equipamento e sai usando no consultório. Eu acho um pouquinho complicado, assim, eu acho que deveria, como tudo, ter um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de experiência, de olho, para poder fazer uma interpretação. Então, um radiologista, né, como é o meu caso, que trabalho, sou radiologista há 11 anos, então, diariamente eu laudo 100, 200 exames de imagem, desde exames 2D, tomografia, ultrassom, isso faz parte da minha rotina, né? Então, o olhar do radiologista acaba... Por que eu estou falando isso? Porque eu estou percebendo que existe uma grande chance de você fazer falsos positivos, falsos negativos, sabe? De olhar ali, olhar no Doppler e interpretar que aquela estrutura é um vaso, quando ela, na verdade, não é, e você acabar saindo tiro pela culatra. Então, é muito interessante, sim, mas tomem cuidado, né? Tomem cuidado para não fazer avaliações que não vão ser corretas, tá? E como é que eu resolvo isso? Treino e parceria com radiologistas, né? Vamos se juntar aí, cada um com o seu olhar, o clínico, o radiologista, o patologista, as profissões da saúde, todo mundo sai ganhando, tá? Então, eu fiz aqui um resuminho das aplicabilidades, justamente para contrapor isso que eu coloquei antes, né? Então, o que a gente tem ali? Uma imagem, que a gente chama de modo B, uma imagem bidimensional, aquelas tons de cinza, né? Aquela imagem clássica da ultrassonografia. Lembrando que ela pode ser com ou sem o Doppler, né? Normalmente o Doppler é justamente para identificação de vascularização. Só que o que eu acho interessante é que ela tem aplicabilidade antes, durante e depois dos procedimentos, tá? Então, qual é essa aplicação na harmonização antes? No planejamento. Então, você fazer a leitura ultrassonográfica de uma região que vai ser preenchida, né? Ou porque esse paciente foi classificado por você, eventualmente, como paciente de risco, ou porque ele já tem visualmente uma anatomia que possa ser diferenciada, para justamente ter um reforço na visualização da vascularização, tá? Durante a execução, né? Durante a execução do exame. Então, o que é a ultrassonografia, por exemplo, um dos meus primeiros contatos com ultrassonografia na prática foi com o meu orientador de doutorado, né? O meu orientador de doutorado é um médico, Dr. Paulo Carneiro, de São Paulo, e ele foi o pioneiro da ultrassonografia no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu defendi o doutorado em 2008. Então, a gente começou ali a trabalhar juntos em 2004, 2005, tá? E o que ele faz? Até hoje ele faz. Ele se desloca do laboratório de patologia com o equipamento de ultrassom até os consultórios para fazer a biópsia, por exemplo, guiada por ultrassonografia. Ele faz muito biópsia de tireoide, né? Então, durante a execução do preenchimento, não é diferente. Você
fazer o deslocamento com o equipamento do ultrassom para poder olhar a profundidade das camadas, se o material está sendo inserido na camada correta, como é que está a vascularização, se tem alguma ramificação vascular, qual é a densidade dos tecidos ali, qual é o fluxo do sangue, tá? Então, do mesmo jeito que é feito, e aí eu tive a oportunidade de acompanhar o Dr. Paulo nessas ultrassonografias guiadas em biópsia de tireoide, não é diferente, né? Como eu falei, a ultrassom na patologia é rotineira, né? E, finalmente, que também é muito interessante, a preservação, né? Pós-preenchimento, você consegue também identificar, nessa escala de cinza típica da ultrassonografia, né? A presença de inflamações, presença de infecções que não vão ser necessariamente visíveis clinicamente, tá? Então, como vocês percebem, o cenário é muito maior, muito mais interessante, muito mais amplo, não é à toa que eu estou me preparando para mergulhar mais nessa área, do que só, entre aspas, olhar se está no vaso ou se não está no vaso, tá certo?